eram líderes ou que tinham condições de fazer qualquer resistência, foram levados como cativos para uma cidade distante, e lá eles vão permanecer durante 40 anos, sonhando com o retorno à sua pátria querida, para poder reconstruir o templo de Deus que estava em ruínas. Esse foi um tempo de grande reflexão para o povo de Deus. Por que isso aconteceu conosco? Porque o templo de Deus foi destruído. Porque tanto sofrimento na nossa vida. E nessa época, mais que nunca, eles se nutriram da esperança nas promessas de Deus. Por isso, o profeta anuncia: Jerusalém será reconstruída em toda a sua glória. Alegrai-vos, meu povo, alegrai-vos, porque Deus vai preparar o caminho. O povo que está cativo voltará assim à sua terra. As ladeiras e morros serão rebaixados para que eles andem no caminho todo plano. À beira do caminho crescerão árvores perfumosas, árvores odoríferas, para que o povo não apenas caminhe na sombra, mas entre perfumes. Era a maneira dele dizer: esse tempo de provação vai passar, nós vamos voltar para a nossa casa. E de certa forma, essa espiritualidade do exílio entrou também para a nossa tradição católica. Ela é muito forte numa das orações, que quando a gente aprende na catequese, talvez é a que dê mais trabalho para a gente decorar. A oração da Salve Rainha. Não é assim? Na Salve Rainha nós não nos chamamos de degredados filhos de Eva, ou seja, filhos de Eva que foram expulsos do seu lugar. Que lugar é esse? O povo de Deus queria voltar para Jerusalém. Cristo abriu para nós as portas do paraíso. Nós queremos voltar para junto de Deus. Lá é o nosso local, nosso lugar. Lá está a nossa vida. Muitas vezes nós esquecemos disso, mas nós, no fundo do coração, temos essa esperança de que essa nossa existência marcada pelo pecado, pelo sofrimento, pela morte, é uma existência diferente daquela para a qual nós fomos criados. A nossa casa não é aqui. Mais para frente, a oração da Salve Rainha chama o mundo de vale de lágrimas. Não que o mundo seja um lugar triste, mas eu acho que para todos nós, quem já tem algum cabelo branco ou já perdeu uma parte dos cabelos, já enfrentou grandes sofrimentos. A despedida de pessoas queridas, doenças, dificuldades familiares, dificuldades financeiras. Vivemos cercados de tribulações. Por isso a oração diz: no fim desse exílio mostrai-nos o fruto do teu ventre, Jesus. O prêmio de tudo isso é encontrar o Filho de Maria, que trará de uma vez por todas o final de todo esse sofrimento, de toda essa dor. Jesus é anunciado hoje por São João Batista, que retoma justamente as palavras do profeta Isaías: eu sou aquela voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Não é um caminho para o Senhor chegar apenas, mas é um caminho para nós irmos até Ele. E como nós preparamos isso? Qual é esse caminho? Se aqui não é o nosso lar, onde é o nosso lugar? Há uma passagem do Evangelho, no capítulo 14 de São João, que muitas vezes é lida justamente no momento mais triste, nos funerais, onde Jesus diz a seguinte palavra: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar um lugar, e quando eu estiver indo preparar, voltarei e vos levarei, para que onde eu estiver, vocês também estejais comigo. Ele está falando da casa do Pai, da glória eterna, onde Ele está agora, e onde um dia nós também repousaremos. Mas Tomé, conhecido como apóstolo da dúvida, diz a seguinte frase: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como nós podemos conhecer o caminho? O que Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Preparar o caminho do Senhor significa aproximar-se de Jesus Cristo, viver conforme a sua vontade,
anunciar a sua verdade. Ele é o único caminho que nós podemos seguir para chegar até o Pai. Ele é a verdade que nos liberta. E Ele é a vida, que não termina com a morte, mas que triunfa sobre toda a injustiça, sobre toda a violência, sobre toda a maldade. Portanto, preparar o caminho do Senhor, nesse tempo do Advento, significa, em primeiro lugar, preparar-nos para o seu nascimento. Que na noite do Natal, que nós comemoramos, não seja apenas um fato que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, mas que esse mesmo Jesus que veio para nos salvar e que continua vivo, encontre a sua morada no nosso coração, encontre acolhida, encontre amor. Ele está presente de tantas formas diferentes, na nossa família, nas pessoas que nós ainda precisamos perdoar para poder viver em paz, nas pessoas que sofrem por tribulações e sofrimentos, nos mais pobres. E eternamente Jesus veio ao nosso encontro, nascendo e renascendo nos nossos corações para nos mostrar o caminho do Pai. Em seguida, nós podemos lembrar que esse mesmo caminho, esse mesmo Cristo que nasce no nosso coração na noite de Natal, é um caminho que deve ser seguido. Não basta apenas acreditar nele. Nós temos que, de fato, comprometer a nossa vida com os valores cristãos, com aquilo que ele nos ensinou. Esse tempo do Advento serve para isso, para que o nosso coração possa ser purificado, preparado para o nascimento de Jesus que será celebrado e para a sua volta que é esperada por nós. Por isso, São Paulo diz com tanta alegria na segunda leitura de hoje: é isto que eu peço a Deus, que o vosso amor cresça cada vez mais em todo conhecimento e experiência, para discernirdes o que é melhor, e assim ficareis puros e sem defeitos para o dia do Cristo, cheios do fruto da justiça, que nos vem por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Nos preparar e nos purificar. Aproveito o final da homilia para passar um aviso agora, porque eu sei que no final da missa está todo mundo meio cansado já, e muitas vezes não presta atenção nos avisos. Como preparação para a nossa noite de Natal, haverá a noite de confissões aqui na nossa igreja. Será terça-feira, dia 11, a partir das 7h30 da noite. As confissões serão organizadas esse ano apenas em 2 pontos da nossa região pastoral. Aqui na São Cristóvão, dia 11, e dia 18, lá na Catedral. Isso significa que as outras paróquias da nossa região, ou seja, São Judas, Santa Teresinha, Santa Rita, também vão vir aqui confessar ou na nossa igreja ou lá na Catedral, dia 18. Como se preparar então para a confissão? Lembrar que a confissão é, antes de tudo, não um castigo, mas uma expressão do nosso desejo de mudar de vida, de nos converter, de retomar a caminhada cristã. Basta nós pensarmos naquilo que nós deixamos de fazer ou naquilo que nós fizemos e que nos afastou de Deus. Simplesmente assim. Lembramos que há uma diferença grande entre a confissão e a direção espiritual. A direção espiritual acontece, por exemplo, quando eu estou passando por uma situação de sofrimento na minha vida, por uma situação de dúvida, e eu preciso de uma orientação ou desabafar. Então eu procuro o sacerdote e vou ali buscar um aconselhamento ou simplesmente colocar para fora aquilo que está apertando o meu coração. Uma direção espiritual normalmente é longa, pode demorar até 1 hora ou mais, porque a pessoa precisa contar, precisa falar. Uma confissão não. A confissão é simplesmente nós reconhecemos os nossos pecados. Eu pensei em casa já quais são os meus pecados, então eu vou dizer para o padre: olha, eu andei sem paciência, falei coisas que não devia, faltei na missa, fiz isso, aquilo, me arrependo, peço perdão. A confissão ela é sempre breve. Essa noite do dia 19 é para a confissão.
Quem quiser fazer a direção espiritual, que é a mais demorada, pode ligar na nossa secretaria paroquial e marcar um horário, ou comigo, ou com o Padre Rafael. Nós teremos a maior alegria em atendê-lo ou atendê-la. Mas se você vier fazer a direção espiritual no dia 11 à noite, o que vai acontecer é que você vai ficar ali conversando com o padre, e o povo da fila vai olhar assim: nossa, quanto pecado que essa pessoa tem, já faz meia hora que ele está lá e não para de confessar, né? Então essa noite do dia 11 é simplesmente para receber o sacramento do perdão e nos apresentarmos bem no Natal, para todos aqueles que sentem essa necessidade. Que Deus Todo-Poderoso nos conduza da melhor maneira possível para a honra e glória do seu Filho, a termos um Natal abençoado, que de fato renove a nossa fé e reacenda em nós o desejo de caminhar nos caminhos do Senhor, de endireitar os seus caminhos para aqueles que são mais fracos que nós e, sobretudo, de não desanimar na nossa caminhada. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.